E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e sou um fã de Van Gogh. E é óbvio que você percebeu isso se você teve acesso aos meus vídeos anteriores, onde eu falei sobre uma variedade de livros sobre a vida de Van Gogh. E hoje eu queria contar para vocês por que eu gosto tanto de Van Gogh. Como é que eu conheci a pintura do Van Gogh? Como a maior parte das pessoas, todo mundo tem contato com Van Gogh através da escola, nas aulas de história da arte, da educação artística. Não foi diferente comigo, mas o Van Gogh nunca me chamou a atenção. O Van Gogh começou a me chamar mais a atenção num período específico da minha vida, quando eu comecei a estudar um psiquiatra suíço chamado Carl Gustav Jung. Eu não vou, naturalmente, discorrer sobre a teoria dele, que é muito interessante, mas eu vou tentar colocar coisas nos termos mais simples possível. O Jung, que é um contemporâneo de Freud, o famoso psicanalista, ele trabalha com uma teoria de que nós somos, do ponto de vista psíquico, somos constituídos de uma dimensão consciente e de uma outra dimensão que é o inconsciente. A principal função do consciente é a função de argumentar, a função racional, e o inconsciente seria mais emocional, mais intuitivo. O Jung parte do pressuposto que esses dois campos devem estar em equilíbrio, que se você pender exclusivamente, se você for muito para o consciente, você pode se tornar um racionalista, uma pessoa que exagera na razão, ou vice-versa. Se você pender muito para o inconsciente, você pode simplesmente ignorar o contato com a realidade ou perder o contato com a realidade e começar a delirar. Então, o ideal, segundo o Jung, pelo menos de acordo com aquilo que eu consegui captar da obra do Jung, é que você seja uma pessoa equilibrada. Acontece que eu sou professor universitário, trabalho muito com argumento, trabalho muito com a função racional. Em um determinado momento da vida eu comecei a perceber que eu precisava desenvolver mais a função inconsciente, que é ligada à emoção, que é ligada à intuição e que é ligada à criatividade. E aí então eu comecei a ler poesia, comecei a me interessar por literatura, ou mais, né? Eu já lia poesia, já lia literatura, mas comecei a ler com um pouco mais de intensidade, como uma forma de compensar a minha atividade profissional, que está muito ligada ao campo do uso da razão, do raciocínio. E aí eu comecei a me interessar também pela pintura, e aí eu comecei a olhar as gravuras do Van Gogh, comecei a me interessar pela vida do Van Gogh e fui ficando muito interessado e comecei a me envolver muito com a vida dele, porque a vida do Van Gogh é uma vida muito interessante, é uma vida muito atípica, e também comecei a gostar muito da pintura dele, porque quando você simplesmente olha uma pintura feita por alguém é uma coisa, mas quando você conhece o autor da pintura, conhece a história de vida, conhece o que ele estava experimentando no momento em que ele produziu aquele desenho ou aquela pintura, então essa gravura passa a fazer muito mais sentido pra gente. E aí eu comecei também a desenvolver um pouco mais a sensibilidade, a desenvolver a criatividade, de modo que também de pouco tempo para cá eu comecei a pintar, não pintar naturalmente como um pintor profissional, mas como um pintor amador que tem o seu tempo de lazer, o seu tempo de alegria, de prazer, pintando, né? E como eu tenho bastante dificuldade ainda para desenhar, eu tenho feito figuras geométricas, tenho feito experimentos com cores, com texturas, de modo que eu tenho tido a sensação ou sensações muito parecidas àquelas que eu tinha quando ela era criança, quando pegava um lápis de cor, eu pegava um potinho de tinta, um potinho de aquarela e passava horas ali fazendo experimentos, provando as texturas, o papel, o pincel, testando a ponta do lápis, a ponta da canetinha, e que guardava horas nisso, numa espécie de devaneio, onde a função inconsciente, que é ligada ao campo da criatividade, funcionava muito mais do que a função racional, né? E isso, o que eu posso dizer é que redundou em um equilíbrio do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista cognitivo, muito maior, porque eu percebo que hoje as duas funções funcionam muito mais em harmonia e uma colabora com a outra. Por exemplo, isso ajudou muito o meu trabalho como professor universitário, porque me parece que a gente tem muito pouca consciência de que mesmo um trabalho extremamente racional, como é a atividade de um professor universitário, onde você argumenta muito, na verdade, quando você vai escrever um texto, vai escrever um artigo, vai escrever um livro, você precisa de criatividade, você não usa só a sua função racional. Então, eu tenho aprendido através da
do consumo, da observação da pintura e também através da prática de pintar, de forma amadora, de forma bastante simples ainda, aprendendo a fazer isso, de qualquer forma, eu tenho dado mais vazão à minha criatividade e isso tem me ajudado também na escrita acadêmica, tem me ajudado a experimentar coisas novas em termos estéticos no meu texto. E isso tem sido uma experiência muito legal, tá bom? É isso aí. Essa é a história de por que eu me aproximei desse pintor incrível e fascinante que é Vincent van Gogh. Um abraço e até o próximo vídeo.